Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou te mostrar um novo projeto que quer seguir o caminho de sucesso de GMT. Então fica comigo até o final do vídeo para você conhecer esse projeto e avaliar se faz sentido ou não tê-lo na sua carteira. E antes da gente começar a fazer qualquer análise, se você não está inscrito no canal, agora é a hora de você se inscrever. Se inscreve aí, vai meu! Eu estou falando do projeto Jump Satoshi Token, o JST. Ele foi lançado recentemente, como vocês podem ver aqui na tela, da PinkoSale. Faz poucos dias que a pré-venda finalizou e o projeto é justamente muito parecido com o projeto da GMT, só que ao invés de você andar ou correr, aqui nesse projeto você vai pular. Por isso que é o Jump Satoshi Token. Então, pulando, você ganha suas recompensas desde que você adquira os NFTs da mesma forma que GMT funciona. E aqui na PinkoSale a gente já tem algumas informações. Então, o total supply de 100 bilhões de tokens, sendo que 37 foram disponibilizados na pré-venda e 28 foram colocados na liquidez. Foram arrecadados um total de 9 mil BNBs somente na pré-venda. E essa liquidez de 28 bilhões de tokens, ela foi travada por um período de 100 anos, já está travada lá na PancakeSwap. O tokenomics desse projeto consiste então na pré-venda dos 37%, a liquidez dos 28%, o que está travado aqui 25%, o que não está travado 9%, e o que foi queimado 18%. Foi feita uma auditoria do contrato inteligente desse projeto e foram encontrados aqui dois problemas de baixo risco e nenhum problema de médio risco ou alto risco. E dentre os problemas de baixo risco, um deles foi em relação ao tempo que o bloco é minerado, que isso pode ser alterado, então esse é um probleminha de baixo risco, e o outro é em relação à quantidade de comentários que tem no contrato, tornando ele não tão eficiente quanto poderia ser, mas também não é nenhum problema grave que pode depois ocorrer um risco maior. Nenhum problema de médio risco e nenhum de alto risco. Dando uma olhada aqui no Moonark, nós vemos então a liquidez travada aqui por 100 anos e tem aquela outra carteira que está por 25 dias, que era a carteira que aparece lá no Tokenomics pra gente. E é bem interessante que dos 9 mil BNBs que foram arrecadados lá na pré-venda, 10 mil estão travados aqui por 100 anos. E o contrato ele é renunciado, também dando mais segurança para o projeto. Como vocês podem ver, a idade do token é de somente 12 dias, então é bem recente, muita coisa ainda vai acontecer nesse projeto. E dando uma olhada em um outro site de check de contrato, a gente encontra uma informação que pode preocupar a princípio. Aqui ele fala que pode ser um scam, porque não foi possível vender, não foi possível simular uma venda desse token do JST. E quando não é possível vender, tem o nome de honeypot. E eu achei isso aqui bem estranho enquanto eu estava fazendo a análise de segurança para apresentar para vocês. E eu fui procurar entender exatamente o que acontecia. E aí eu descobri o porquê que acontece isso e eu já vou falar para vocês. E essa informação fica aqui dentro do site, nas informações técnicas, justamente aqui no token JST, como vender o token JST. Então existe uma pré-condição para você conseguir vender o token JST, que é você precisa ter token JET na carteira. Você só vai conseguir vender o JST se você ao mesmo tempo, na mesma operação, queimar o token JET. E para conseguir o token JET, você pode comprar o token JET, pode fazer stake e receber ele como bônus. E quando você compra o JST, automaticamente você já recebe uma quantidade de token JET, uma quantidade que é aleatória, tem até uma regrinha aqui de aleatoriedade, e isso é uma das condições que o projeto está trazendo, que eu achei até interessante e inovadora, não tinha visto em outros projetos ainda, que é para conter o excesso de vendas nesses projetos que a galera entra para recuperar, né, o investimento e depois
retirar a sua recompensa. Muitos projetos acabam indo por ladeira abaixo porque existe um excesso de vendas, e esse aqui eles criaram uma segunda camada, vamos dizer assim, de proteção para vendas em excesso. Então você vai conseguir vender conforme a quantidade de tokens JET ou JET V2 que você tiver na carteira para queimar durante essas operações. Isso aí a gente pode explicar mais a fundo, vamos falar disso, mas eu só quero mostrar para vocês aqui que deu aquela mensagem de honeypot que foi impossível vender, porque provavelmente o site lá não tem essa condição, ele não tem um token JET para fazer essa simulação, por isso que não foi possível a venda desse token. Então muita gente pode acabar pensando que é um honeypot, mas a princípio não, porque está explicado aqui que você realmente só consegue vender se você tiver o token JET para poder finalizar a operação. Continuando a nossa análise de segurança aqui, o contrato ele está renunciado, então ok. A carteira do dev, né, que é a pessoa que cria o contrato, tem menos de 1%, então está ok. Os top holders também com um supply bem baixo e a liquidez travada também conforme o comunicado da empresa. Dando uma olhada aqui na BSC Scan, hoje o protocolo possui quase 30 mil holders, 12 dias após o lançamento, é um número interessante. E como vocês podem ver aqui na parte do holder, nós temos aquela carteira do Pink Sale com os 25%, que está bloqueada por 15 dias, que é da pré-venda. E tem as outras carteiras aqui, mas como vocês podem ver, a carteira que mais tem tokens tem 2,3%, depois 1,75% e depois já cai para menos de 1%. Então, a princípio, não existe uma concentração tão grande que possa preocupar a princípio, né? Vamos olhar e entender corretamente o projeto ao longo do tempo. Ele tem apenas 12 dias, ainda tem bastante coisa que pode acontecer. E finalmente chegando aqui na tela, no site do projeto, que é o Jump, tem um N no final do Jump.today, você aparece a informação aqui do token JST, onde você pode comprar ou dar uma olhada no gráfico, e o JET V2, onde você pode comprar o gráfico e fazer stake dele também. Aqui tem um demo de como vai ser o aplicativo. A ideia é que seja um aplicativo também voltado para o social, para a comunidade. Então tem ali uma parte que você vai poder encontrar com a galera para pular junto, para praticar esportes. Tem inclusive a previsão aqui, pelo menos no roteiro, desse encontro ocorrer tanto no mundo físico e no mundo metaverso. Então, se você não tiver disponibilidade para encontrar as pessoas no mundo físico, você consegue acessar o metaverso também para dar os seus pulos, né? Literalmente. Tem um joguinho aqui bem interessante que eu fiquei, inclusive, vários minutos jogando aqui. Bem viciante, você vai pulando aqui e o bichinho, o bonequinho, ele tem que ir subindo. Você não pode cair, se você cair e ficar sem apoio para baixo, você perde. E vamos ver se eu consigo chegar aqui. Ele fala que se você chegar em 10 mil pontos, você ganha um airdrop. Mas é bem difícil, ó. Eu tô com 200 pontos ainda. O máximo que eu consegui, acho que foi 500 pontos, alguma coisa assim. Então é bem difícil. Vamos ver, ó. Eu tô jogando. Vamos ver até onde eu vou agora. Talvez vocês me deem sorte, né? Vamos esperar que sim. Vamos ver se eu não vou passar nenhuma vergonha aqui enquanto eu jogo. Eu tô com sorte porque tá dando lag. Como eu tô gravando aqui a tela, ele tá dando lag, então tá, acho que até mais fácil de jogar. Vamos torcer. Quem sabe eu chego nos 10 mil, já ganho um airdrop aí de um NFT. Já começo a dar meus pulos também, que é o que a gente tem que fazer aqui. Galera, consegui 7.314 pontos. É ponto pra caramba. Lembra que eu falei que só tava conseguindo 500? E agora, por graça de vocês, consegui fazer tudo isso de ponto. Demorou, viu? Demorou um tempão, sei lá, fiquei uns 15 minutos nessa parada aí. Ai, deixa eu pegar minha carteira do
Polygon, cadê? Polygon Mainnet, ou carteira Polygon tá aqui, enviado com sucesso. E será que eu vou ganhar um NFT? Nossa, seria uma boa, hein, ganhar um NFTzinho aqui. Quem que ganhou? Anjo Sombrio. Legal. Eu recomendo aí vocês jogarem, o tanto que vocês tiverem de paciência. Dá pra jogar com as setinhas do mouse também. Vamos lá, galera. Voltando agora, pra vocês foi até mais fácil, que na edição eu vou passar rápido, né? Então, para vocês foi mais fácil acompanhar. Olha aqui, o total de recompensas para o jogo vem aumentando, o total de saltos que já foram feitos, calorias queimadas, seguidores no Twitter e aqui o roteiro. Então, no final do ano passado nasceu o conceito, o logotipo, as construções da equipe, né? Foi feita a equipe e teste de calibração GPS da pulseira de design NFT. Agora, na primeira parte de 2022, foi feito o teste da pulseira de acabamento para corrigir erros, desenvolvimento do app e correção de erros, o balanço 1.0 e comunidades sociais, implantação do contrato de token e estão todas configuradas. Na segunda parte de 2022, pré-venda do token JST, que acabou de acontecer, a listagem na PancakeSwap, primeira rodada de airdrop, CoinMarkup, CoinGecko e listagem em corretoras, correção e atualização de erros do app Jumping, projeto e lista de NFTs da Jumping, salto e Jump Stake 1.0, Jump fechado da versão beta privada lançada para usuários da pré-venda, time lock definido para o contrato de estocagem e lista SEX principal. No terceira parte de 22, correção e atualização de erros do GPS da pulseira, mercado comercial no aplicativo, balanço 2.0, lista de eventos de airdrop Jumping, piqueamento de salto 2.0, atualização da carteira multicadeia, teste beta público do AP da Jumping e Jumping parceria com um festival de música no evento, atividade de música na comunidade Jump e lançamento do aplicativo Jump para o final do ano. O time é composto pelo cofundador Francis Davison, Travis Cinzento e uma outra galerinha aqui. Quando a gente clica, não aparece links, né, para a gente consultar. Vamos dar uma olhada se a gente acha esse nome, por exemplo, aqui no Google. Tem um tal de Francis Davison, que aqui é co-founder, CEO de Sonder, mas a gente não pode assegurar que é a mesma coisa, é a mesma pessoa. Um ponto do processo de auditoria é que não foi feito o KYC do projeto, ou seja, o time não passou pelo KYC. A gente não sabe se essas pessoas que estão com o nome aqui são essas pessoas, mesmo porque não tem nenhuma informação delas aqui no seu nome, isso daí não quer dizer nada pra gente. Isso é um problema, né? Quando a gente tá falando aí de um projeto que não quer ser uma criptomoeda de pagamento descentralizado, né? Não tem porquê, em teoria, ter algo mais escondido. Não teria problema aparecer as pessoas aqui, porque é um aplicativo que quer beneficiar as pessoas através de atividade física, com meios de acumulação de capital via NFT, recompensas e tal. Enfim, não entendo que seja um ponto positivo, esse é um ponto negativo, tá? Mas como eu disse para vocês, esse projeto ainda tem 12 dias, né, que foi lançado efetivamente, então pode ser que ao passar do tempo aí as coisas acabem ficando um pouco mais esclarecidas. Bom, essa daqui é a página principal do site. Além disso, tem aqui a parte de staking, de fazenda, como jogar, o papel branco, o light pepper e um FAQ aqui. Na parte de fazenda, você pode conectar a sua carteira, se você tiver comprado os tokens para fazer staking. E aqui eles têm também a opção de você fazer stake de BNB, de USDT, de Ethereum, de Cake, outras criptomoedas também para você colocar em stake aqui no pool deles. Mas como vocês sabem, é um projeto extremamente novo, que a gente não conhece as pessoas, então dá uma acalmada aí, pensa direito antes de fazer qualquer coisa, independente do APY que estiver pagando, cabe você avaliar com mais cuidado qualquer tipo de interação que envolva dinheiro para colocar aqui, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então dá uma segurada no coraçãozinho. Na parte de documentos eu achei bem interessante, porque tem aqui um guia completo, né, de tudo o que vai acontecer, de tudo o que
está previsto até o momento, os fatores chaves, todos os tokens envolvidos, os airdrops, as parcerias que ainda não tem, mas eles pretendem fazer, a auditoria, o programa de recompensa de vulnerabilidade também achei bem interessante, né? Quase nenhum projeto tem isso, então aqui eles pagam para algum programador, algum desenvolvedor que achar algum defeito no software para que eles possam consertar. Tem também uma outra coisa interessante que é o bloqueio de tempo e assinatura múltipla nas carteiras de staking, dando mais segurança para não ter aquele problema que a gente já conhece de roubar, né? Ou chega um hacker e rouba o stake do projeto. E aí fica aquela baita dúvida, né? Será que foi um hacker mesmo? Será que foi os desenvolvedores, né, que deram um miguezinho? Então aqui já está um pouquinho mais organizadas as informações, porque se tem um bloqueio de tempo e de múltipla assinatura, fica pelo menos, né, em tese, em teoria, mais difícil acontecer uma fraude em relação ao stake, que é aquela parte de farm que eu acabei de mostrar para vocês, que eu disse para vocês tomarem cuidado, independente da quantidade de APY que estiver pagando, beleza? Então eu vou deixar esses links aqui para você dar uma olhada, para você fazer sua própria análise, que é muito interessante antes de você fazer qualquer investimento. E se esse projeto realmente continuar evoluindo, depois eu volto aqui e faço um vídeo efetivamente falando aqui de como que você participa, de como que você não participa. Não vem nem ao caso agora a gente falar de como que você joga para ganhar dinheiro, porque ainda nem foi lançado o aplicativo, nem dá para você fazer isso, né? O que a gente sabe é que você vai ter que comprar um NFT, que vai ser uma pulseira ou um carimbo, e esse NFT vai te dar direito a uma energia para você gastar durante o dia pulando, igual um canguru, e aí você vai ganhar uma recompensa em relação a isso. Dando uma olhada aqui nas redes sociais, estamos aqui no Twitter deles. Temos 56 mil seguidores, nenhum seguidor, pelo menos aqui, né, relevante que aparece para mim. Eu dei uma olhadinha na lista, não vi, pelo menos não achei nenhum seguidor certificado, né, que eles têm um selinho azul. Pode ser que indique que tenha muito robozinho, né, muito bot que eles acabam comprando para povoar o Twitter quando tá no começo do projeto. Enfim, pode ser, não tô falando que é isso, tá? Uma outra coisa que eles falam aqui é que lá no staking, naquela parte de farm, já tem 500 mil dólares travados lá. Então a gente não tem lá, né, naquela tela não tem nenhum dado falando isso, mas eles falam aqui que chegou nesse valor, tá? Então é isso que eles estão falando. Outra informação que eles colocam aqui, que na verdade é do site CryptoHunks News, é o markup de projetos Move to Earn. Então a gente tem aqui o famoso, né, a GTM, Steppen, o Step.app, Genopets e o Jump aqui com 103 milhões de capital, de market cap. Na verdade agora já está com 200, 250, a gente já confirma. Então a gente vê que tirando aqui os três maiores, ele já é o quarto maior em relação à capitalização de mercado. E ele começou há 12 dias, então é um número bem interessante para a gente acompanhar. Até por isso eu estou trazendo, porque tem essas inovações que eu mostrei para vocês ali na parte de dados, tem uma inovação também no token JET que você precisa para gastar o outro token. Então eu achei interessante, porque ele não é somente uma cópia de GMT, ele é uma cópia melhorada, vamos dizer assim. Vamos entender se isso vai para frente ou não. Aqui está aquela telinha do stake, onde eu disse que você pode fazer BNB, dólar Tether, USD, Uniswap, aqui várias outras, pagando aí os seus respectivos stake. Aqui uma telinha onde eles comprovam que a carteira de stake tem 465 mil dólares já travados nela. Então interessante aqui para a gente ver isso. Aqui eles mostram que em apenas 15 minutos da liberação do staking foi feito 137 mil dólares, e aí colocaram aqui a telinha comprovando essa informação, também bem interessante. E como que tá o preço desse projeto? Vamos dar uma olhadinha agora aqui no KuCoin, projeto então lançado há poucos dias aqui, né? O primeiro gráfico que a gente vai encontrar dia 25 de abril, que apesar do token
ter 12 dias, ele foi lançado na PancakeSwap depois da criação, né? Todo o processo de preparação e tal. E ele veio subindo aqui como era de se esperar. Vocês podem ver aqui até uma bolinha verde, que é a compra que eu fiz. Eu coloquei um valorzinho bem pequeno, só pra gente acompanhar aí como que vai ficar esse token daqui pra frente. Eu recebi o JET também na carteira, então no começo lá eu não tinha adicionado o JET na carteira. E aí eu falei, oxe, mas onde chegou tal? Aí eu adicionei o contrato do JET, que tá lá na página inicial. E eu recebi, se eu não me engano, 29 JET em relação à compra que eu fiz, tá? Tem uma tabelinha, se você compra de tanto a tanto, aí você pode receber de uma faixa lá, de 0 a 20, por exemplo. Aí é aleatório, eles disseram que é aleatório, independente da quantidade que você comprar, você vai receber um número aleatório dentro da faixa que tiver ali a sua compra. E aí por diante. Então para você vender, se você não tiver os tokens JET suficiente para vender, você vai ter que comprar, fazer stake para receber mais. Eu achei essa mecânica interessante, apesar de realmente não entender muito bem como que ela vai funcionar. Por isso que eu quis comprar, para entender como que vai funcionar daqui para frente. Então a gente vai ter que ir acompanhando. Bom, por enquanto eu estou no lucro aqui, né? Comprei aqui e o preço está aqui, mas ainda é muito cedo para falar qualquer coisa. Temos aqui os 10 mil BNBs travados por 100 anos, que são 4,2 milhões de dólares. E como eu disse para vocês, o market cap do projeto 256. Se vocês derem uma olhada lá no CoinMarkup, ele pode aparecer como um honeypot. Eu acredito que ele até vai aparecer como um honeypot por conta daquele problema que eu mostrei para vocês, que você precisa ter o token JET para poder vender o token JST, o token Jump Satoshi Token. Por isso que os robozinhos que fazem essa checagem provavelmente ainda não estão adaptados para essa nova modalidade. Por isso que ele vai dar honeypot lá, mas a princípio não é um honeypot, tá, galera? A princípio, por todas as análises que eu fiz, não é 100% seguro, porque tem aquela questão do time que não apareceu, tem também a questão do aplicativo que não existe, então isso também é um ponto negativo. Mas existe outras coisas dando respaldo. A recomendação é que você faça a sua própria análise e que você somente invista a parte do seu capital que realmente você está disposto a colocar em alto risco, coisas que provavelmente você vai ter um retorno ou não vai ter um retorno. E quando a gente fala não ter um retorno, não é assim, vou perder 10%. Não, às vezes você perde 100%. Então, fique esperto com isso. Eu estou te apresentando um dos projetos e eu vi que são parecidos com GMT, porque eu entendo que da mesma forma que lá no ano passado a gente teve aquele hype com um joguinho NFT, né? Teve Bomb Crypto e vários outros jogos que também conseguiram chegar e subir, igual o Axie Infinity também, né? GMT pode ser o Axie Infinity dessa modalidade e obviamente a gente vai ter outros também nessa modalidade que também vão crescer, né? Não quer dizer que vai ser algo eterno, porque eu lembro bem que esse tipo de jogo, de projeto, na verdade, ele tem um esquema, como vocês podem ver aqui passando na telinha, um esquema piramidal. Vai até aparecer aqui, ó, que vamos ver no dinheirinho, só porque eu falei não vai aparecer, né? Aqui apareceu a piramidezinha de dinheiro. Eu preciso comprar a pulseirinha NFT ou o tênis NFT igual a GMT para poder entrar e ganhar uma recompensa. Mas essa recompensa, né, o dinheiro a mais, ele vem de outra pessoa que comprou uma pulseirinha também. E se ninguém entrar depois de mim, eu não vou ter como receber o dinheiro, porque não existe fonte de dinheiro infinita. O que existe são novas pessoas entrando. O que se espera desses projetos é que eles evoluam para conseguir outras fontes de renda, seja com publicidade, empresas patrocinando, né, empresas de tênis lá patrocinando GMT, aqui, sei lá, empresas de cama elástica, não sei o que pode patrocinar aqui, mas a ideia é ter outras fontes de renda para você conseguir pagar as recompensas e, obviamente, recompensas de curto prazo, né? Esses ROI de 5 dias, de 20 dias, são totalmente insustentáveis num longo prazo.
Você pode ver que o próprio Axie Infinity são meses ali para você recuperar, então é algo mais assim, mais sustentável que a gente espera ver. Eu vou acompanhando esse projeto para ver se ele vai dar um scan aqui, vai sumir com o dinheiro da galera, ou se ele, enfim, vai evoluir, né? O que a gente quer ver são projetos evoluindo, né? A gente tem todo dia aí projeto que acaba dando um scan, o exit pool, né? O rug pool na galera, mas o que a gente gostaria mesmo de ver são projetos com inovações e que realmente evoluem, tragam coisas novas para a sociedade, para a gente poder cada dia mais aproveitar a diversidade desse mundo criptográfico, que é muito interessante. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo de qualidade que eu trouxe aqui para vocês, não se esquece de se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Eu te vejo no próximo vídeo. Fui!